começar a agradecer as palavras muito amáveis e provavelmente não merecidas aqui do Sr. Professor e de agradecer ao Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues este amável convite que me dirigiu para proferir esta palestra, o que muito me honra. Cumprimentar também a doutora Mónica Estrela, que tem sido aqui interlocutora nestas conversas telefónicas e via e-mail, não é? E esta Assembleia extraordinária aqui em Santarém, desejar-vos a todos um bom final de tarde e espero corresponder de alguma forma às vossas expectativas, uma vez que se dedicaram aqui propositadamente, não é, para me ouvir. Ora, tal como o título da minha palestra, um bocadinho mais longo que uma comunicação, de facto, é uma palestra, indica, eu proponho-me hoje refletir aqui sobre essa complexa, mas aliciante relação existente entre a história e a literatura, mediante o estudo de caso de romances históricos cuja ação se desenrola ao tempo da Guerra Peninsular. Devo confessar que a gênese desta reflexão encontra-se em dois trabalhos já publicados sobre, respectivamente, o contributo dos registros de cariz memorialístico e das narrativas ficcionais portuguesas e britânicas para a reescrita da história das invasões francesas em Portugal e que o Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues já teve a amabilidade de referir. Recordo que a complexidade das relações entre história e literatura remete o leitor, neste caso os ouvintes, para os primórdios de uma discussão milenar, pelo menos desde que Aristóteles estabeleceu na poética que, no respeitante à transmissão da experiência humana, a ficção usufrui de um estatuto de superioridade sobre a historiografia. Na verdade, se neste cruzamento da história com a literatura, o contributo da primeira disciplina para a segunda, isto é, da história para a literatura, parece óbvio e indiscutível, o inverso da literatura para a história tem originado várias polémicas entre historiadores e outros especialistas em diferentes áreas. De facto, no caso dos romances históricos, torna-se evidente que o ponto de partida para o romancista é, ou pelo menos deverá ser, a historiografia, ou seja, o conhecimento da época que servirá depois de pano de fundo para a construção da trama. Mais discutível e, sobretudo, mais difícil de aceitar por parte de alguns historiadores é o contributo da literatura para a história, ou seja, o modo como a literatura pode ajudar a conhecer melhor uma determinada época histórica, um dado episódio ou uma certa personagem. A resposta encontra-se, porventura, nas palavras de Aristóteles, quando nelas se reconhece que a literatura dá vida à história. Ou seja, o romancista, depois de estudar profundamente a historiografia, consegue, com a sua arte, o seu talento, fazer com que o leitor mergulhe em determinada época, contacte diretamente com os personagens da história e percepcione certos acontecimentos como se os tivesse vivenciado. Mediante estratégias literárias como a descrição de ambientes, a caracterização dos personagens ou os diálogos, o romancista dá uma nova vida à história, presentifica. Embora estejamos perante um debate ainda longe de terminado, parece ser um facto consensual caminharmos cada vez mais para uma prática interdisciplinar assente nos seguintes pressupostos. Por um lado, a historiografia atual valoriza o aspecto da construção narrativa indissociável da história. A história é uma narrativa. A par do contributo da memória individual e ou coletiva. Por outro, as narrativas ficcionais, os romances, procuram curar-se em episódios históricos suscetíveis de lhe conferir uma certa autenticidade. Todavia, a pergunta que coloco hoje aqui e à qual procurarei responder ao longo desta palestra integra-se neste contexto introdutório, mas difere um pouco do debate tradicional em torno das duas áreas disciplinares em curso. E a pergunta é esta: qual o contributo dos romances, portanto da literatura, para o conhecimento de cariz historiográfico e sobretudo cultural, não da época que os romances retratam, isto é, a Guerra Peninsular, mas sim do período em que foram escritos? Portanto, a pergunta é ligeiramente diferente. Isto porquê? Porque os factos do passado são sempre percepcionados, reinterpretados e transmitidos de formas diversas.
as quais, em regra, se encontram condicionadas por circunstâncias de nacionalidade, de espaço, mas sobretudo de momento da escrita. Estas circunstâncias, por seu turno, poderão revelar-se de cariz pessoal, coletivo, político-social, literário ou outros, sendo ainda determináveis pelo horizonte ou horizontes de expectativa dos diferentes públicos leitores, bem como da memória individual ou coletiva dos povos envolvidos no conflito. Ora, os romances portugueses e britânicos da Guerra Peninsular foram escritos e publicados não só para públicos muito diferentes, mas também em épocas diversas, abrangendo um novo período que se estende dos anos 30 do século XIX até aos dias de hoje, cobrindo, portanto, todo o século XX. Tentarei assim demonstrar em que medida os romances da Guerra Peninsular, projetando a memória e a identidade das nações e dos povos envolvidos, contribuem para o melhor conhecimento das diferentes épocas ou momentos da escrita, conferindo particular atenção à segunda metade do século XIX, já que não teria aqui tempo para falar dos romances todos do século XX e do século XXI, já que são muitos, e, portanto, tentei cingir mais à segunda metade do século XIX. Em síntese, a pergunta à qual tentarei responder é esta: qual o contributo dos romances da Guerra Peninsular para a construção da memória coletiva e para o conhecimento da época da escrita, isto é, da segunda metade do século XIX, em Inglaterra e em Portugal? Ou talvez ao contrário, porque vou começar pelos romances portugueses, em Portugal e Inglaterra. Ora bem, e começamos justamente então com os romances portugueses, nesta primeira parte, depois na segunda parte, um bocadinho mais curta, passarei para os romances ingleses. Convém dizer, desde logo, que as representações dos acontecimentos e dos diferentes povos envolvidos no conflito, portugueses, espanhóis, ingleses e franceses, decorrem em grande medida do gosto ultra-romântico do público a que se dirigiam, segundo o metade do século XIX, e do conturbado momento cultural em que foram escritos. Assim, na grande maioria das narrativas portuguesas, a ação desenvolve-se em torno de um intrincado enredo de cariz sentimental e melodramático, com um final trágico, prática então muito apreciada e denotando a permanência de uma certa estética tardo-romântica na literatura portuguesa na segunda metade do século XIX. Constituem neste âmbito exemplos paradigmáticos as relações amorosas, possíveis ou proibidas, estabelecidas quase sempre entre jovens fidalgas portuguesas e galantes oficiais franceses, cujo final é geralmente infeliz ou até trágico. Estas relações não só propiciavam o desenrolar de uma trama romanesca que correspondia ao gosto do público leitor da época, mas também permitiam uma caracterização aparentemente paradoxal dos oficiais ao serviço de Napoleão, que de alguma forma se relacionava com a influência da cultura francesa em Portugal, aspecto a desenvolver mais adiante. Atende-se para já num dos múltiplos casos que podiam ser citados a este propósito. Em A Paixão da Maria do Céu, romance da autoria de Maria Dias, o destino da protagonista foi verdadeiramente trágico. Deslumbrada pelo porte dos oficiais franceses que desfilavam pela capital, onde a jovem se encontrara pela primeira vez na sua curta e recatada vida, levada no solar de Trás-os-Montes, a filha do Morgado de Corvo acabou por ser seduzida por uma personagem simultaneamente real e fictícia, o general de Marmont. Caracterizado como um indivíduo pouco inteligente, vaidoso e insensível à brutalidade da guerra, de Marmont encarnava a vida ociosa que os mais altos oficiais de Napoleão levavam a Lisboa ao tempo da ocupação de Jura. E cito do romance A Paixão da Maria do Céu. De Marmont representava a imagem viva do seu tempo. Não possuía 10 ideias na cabeça, mas tinha 10 batalhas na folha de serviço. Perfumava-se como uma cortesã. Dançava com massacre nos bares do Palácio Quintel e Pátio do Saldanha. Tinha um estômago que moía vidro, um olhar que expelia luz. Vira aos 12 anos morrer os girondinos a cantar a Marselhesa. Para essas gerações crescidas ao pé da guilhotina, a guerra era a morte admirável. Ninguém tinha medo dela. Todos a haviam contemplado no colo da mãe. Todas as manhãs, de Marmont, depois de bater as unhas e exercitar-se à pistola, fazia uma toalete de Lovelace, almoçava como um regimento.
e aquartelava no Nicola, depois do meio-dia, ocioso e magnífico, mirando-se nos espelhos, escrevendo cartas para Paris, ou expondo a sua beleza de estado pagã pelo Rousseau. Fim de citação. Pretendendo apenas encontrar uma agradável e bonita companheira de viagem até a França, o jornal gaulês convence a ingênua Maria do Céu a fugir com ele, acabando por abandoná-la e casar com uma dama francesa na Catedral de Notre-Dame. Depois de ter juntado algum dinheiro a costurar penachos para regimentos de granadeiros franceses, a desgraçada consegue regressar à casa de seu pai, implorando ao velho ancião que a deixasse entrar, pois ela só vinha para morrer. Porém, o castigo ainda não seria suficiente, pois ao amanhecer do dia seguinte, Maria do Céu, que se desonrara a si e à sua família e trair à pátria, não consegue ver o sol de Portugal, ficar cega para sempre. Numa época de grande desapontamento face a um Portugal decadente, rotineiro e apático que ia apodrecendo à sombra de um passado glorioso, o objetivo da grande maioria dos romances históricos portugueses parecia ser o de apelar ao espírito patriótico do país, através da recordação de uma época sem dúvida dramática, mas acima de tudo gloriosa para a natureza. De facto, a segunda metade de 800 em Portugal encontrava-se marcada por um forte patriotismo, inspirador daqueles que desejavam e acreditavam no renascimento do brilho da nação e que viam nas glórias de uma época passada um exemplo para o presente. Os romances analisados várias foram as manifestações de patriotismo levadas a cabo tanto pela população em geral como pelos jovens fidalgos portugueses, os quais eram incitados pelas próprias famílias a combater pela pátria, mesmo pondo em risco as suas vidas. Tal se pode constatar, por exemplo, em O Sargento Mor Vilar, o romance da autoria de Arnaldo Gama, através das palavras que a personagem de Fernão Silvestre, irmão do Senhor do Passo de Dourados e do Natário do Couto, dirigia a seu sobrinho, Luís Vasques, herdeiro da nobre e antiquíssima linhagem de sua casa. E cito esse diálogo travado entre tio e sobrinho. Sobrinho, chegou enfim o momento em que todo português que cruzar os braços e preferir a ociosidade do descanso a armar-se em favor da pátria é um covarde e traidor. Defendei as vossas terras, que a esperança da liberdade está na vossa lança. Às armas, Luís Vasques de Dourados. Às armas, descendente do nome ilustre. Portugal está em perigo de perder-se. A pátria chama às armas todos os seus filhos. Às armas, que é chegada a ocasião em que todo o português valioso, e sobretudo aqueles que têm a honra de um grande nome do seu cargo, devem correr, para salvaguardar a independência da pátria contra os perigos que lhes estão iminentes. Na nossa família nunca houve senão portugueses, sobrinho, e os fidalgos portugueses sacrificaram sempre o seu melhor sangue à honra e à glória da nação. Glória à raça dos antigos heróis. Fim de citação. A grande maioria dos narradores dos romances sem preço, considerando verdadeiramente assombrosos os episódios da Guerra Peninsular ocorridos em Portugal, defendia que nem os britânicos, nem a inépcia dos governantes portugueses serviriam de alguma coisa para evitar a conquista do país pelos franceses. Comparando o feito dos portugueses nesta contenda às faceiras dos seus antepassados em Eurico e Alves Barrota, sustentavam que apenas os descendentes dos grandes heróis russos de tempos pretéritos poderiam fazer frente aos exércitos de Napoleão, como se a glória e o patriotismo fossem uma herança de sangue. O referente sentimento de frustração face ao tempo presente era partilhado não só pela então denominada velha geração, ou antiga geração, na qual se incluíam muitos dos autores a preço, como por exemplo Pinhas Chagas, Arnaldo Gama, Alberto Pimentel, Rebelo da Silva, mas também pela auto-intitulada nova geração, a futura geração de 70, embora as soluções apresentadas fossem completamente diferentes. Enquanto os antigos, marcados pelo espírito romântico, ou ultrarromântico, se quiserem, encontraram na recuperação de um passado glorioso uma forma de apaziguar as nuvens sombrias do presente, os novos pretendiam uma redução das mentalidades que acordasse um país adormecido e decadente. Explica-se assim o enaltecimento do espírito heróico e patriótico dos portugueses, patente em todos os romances publicados na segunda metade do século XIX,
nas primeiras décadas do século XX, não raro em detrimento da chamada hipócrita intervenção britânica. Neste contexto, verificou-se que a maioria dos autores em causa preferiu eleger para pano de fundo dos seus romances as invasões chefiadas por Junot e Soult em detrimento da vulgarmente denominada Terceira Invasão, de acordo com o professor António Pedro Vicente, a quarta. Acredita-se que esta escolha não terá sido por mero acaso ou coincidência, mas encontrará certa explicação, na sua essência, pela possibilidade de tornar mais visível a ação dos portugueses. A sustentar esta perspectiva, recorde-se, por um lado, a vinda de Junot, em novembro de 1807, ou entre a vinda de Junot e o desembarque dos exércitos britânicos, em agosto de 1808, se organizaram as primeiras revoltas populares, nomeadamente as de maio e junho de 1808, e que, por outro lado, muitos dos combates travados entre franceses e portugueses no norte do país, no ano seguinte, portanto, 1809, aconteceram antes da chegada do corpo expedicionário comandado por Sir Arthur Wellesley. De certa forma, esta preferência dos autores propiciava a desvalorização da intervenção britânica, pela sua ausência, e o enaltecimento do papel desempenhado pelos portugueses. Ainda no contexto das diferentes formas de valorização do patriotismo e dos heróis lusos, deve assinalar-se que a intervenção britânica foi não raro subestimada a favor de uma aliança com os espanhóis, que só é explicável pelo momento da escrita, como podem imaginar, até porque os espanhóis também nos invadiram no primeiro momento. Desde logo, o seu primeiro grito de revolta contra o invasor, a Espanha contagiava o povo português, incitando à rebelião. Assim, de acordo com os narradores dos romances sem apreço, a população tinha sido influenciada pelas insurreições espanholas, sucedidas entre os meses de março e maio de 1808, as quais, por sua vez, teriam constituído um incentivo à intervenção britânica no conflito. Neste contexto, o narrador dos Guerreiros da Morte, da autoria de Quinhas Chagas, alternava o desenrolar da ação do romance com informação relativa aos acontecimentos históricos ocorridos em Espanha, conferindo especial atenção à revolta de Aranjuez, em março de 1808, e estabelecendo sempre as relações devidas com a situação que à época se vivia em Portugal. De acordo com o narrador deste romance e também do da Casa dos Fantasmas, da autoria de Rebelo da Silva, as primeiras e autênticas causas que teriam levado o governo britânico a decidir-se pelo envio de tropas para a Península não resultavam exatamente dos pedidos de ajuda feitos em nome da secular aliança lusa, como nos fazem acreditar, por exemplo, os relatos de canis moralístico da autoria dos militares britânicos. Mas prendiam-se antes com os movimentos insurrecionais espanhóis, nomeadamente a organização e a atuação das juntas de salvação e defesa, e a consequente capitulação de Byron, a qual quebrara o prestígio das legiões francesas, até então consideradas invencíveis. Neste ambiente revolucionário, a Grã-Bretanha, segura das suas capacidades bélicas nos mares, mas hesitante quanto à sua luta em terra firme, parecia descortinar o momento certo para intervir nesta contenda. A evocação de um passado heróico, em que portugueses e espanhóis tinham sido capazes de expulsar os temíveis invasores e lutar gloriosamente pela independência das suas pátrias, correspondia, em grande medida, aos ideais de um renovado espírito iberista, visível não ao tempo das guerras peninsulares, mas na segunda metade de 800, na época da escrita, dançando no seio de uma sociedade ávida de mudanças. O iberismo da segunda metade do século XIX rompeu assim com mitos e contradições multissecularmente enraizados no imaginário português, deixando a Espanha de representar apenas uma ameaça de invasão para se transformar numa espécie de aliado em tempos de vicissitudes, devido aos contactos e afinidades da raça, de história, de cultura e da memória coletiva dos dois países ibéricos. Por outro lado, a segunda metade de 800 ficou marcada por vários conflitos diplomáticos entre Portugal e a Grã-Bretanha, os quais geraram movimentos de protesto e uma atitude muito crítica por parte dos portugueses em relação à prepotente, altiva e traiçoeira Áustria. Não raro, a pérfida política externa britânica era responsabilizada pela situação caótica em que Portugal se encontrava, questionando-se a validade de uma aliança com uma nação cujo cedo domínio não tinha limites.
numa época em que as desconfianças face à secular aliança anglo-lusa eram crescentes, sobretudo devido às rivalidades em África, e em que vários intelectuais defendiam publicamente a União Ibérica, uma aliança luso-espanhola parecia fazer muito mais sentido do que qualquer outra. Assim, em romances como A Casa dos Fantasmas ou Os Guerreiros da Morte, defendeu-se que só uma União Ibérica possibilitaria aos dois países, nostálgicos face a uma dimensão colonial perdida, a concretização dos seus planos expansionistas, rivalizando com as potências europeias, nomeadamente com a própria Grã-Bretanha. Neste contexto, os britânicos surgiram representados de forma ambivalente. Por um lado, os romances portugueses reconhecem a grandiosidade da Grã-Bretanha em termos militares e políticos, não podiam deixar de fazer. Mas, por outro, menosprezam, ou pelo menos subestimam, a intervenção da velha aliada, ou melhor, da duvidosa aliada, velha mas duvidosa aliada, na Guerra Peninsular, a dois níveis que considero semelhantes. Primeiro, os militares britânicos não ocorreram a Portugal em nome da secular aliança com o intuito de libertar os seus aliados do jugo francês, mas antes, visando defender os seus próprios interesses no xadrez político internacional. Segundo, não terá sido graças à intervenção britânica que Portugal venceu as forças napoleónicas, mas antes ao patriotismo do povo português e ao lirismo dos militares lusos. Portanto, esta é a ideia que perpassa, não é, os romances de militar do século XIX. Assim, por exemplo, é quando o desembarque do exército expedicionário, o narrador dos Homens da Cruz Vermelha, o romance da autoria de Carlos Pinto de Almeida, considerava desde logo que a Inglaterra não hesitara em prestar-lhes auxílio, porque reconheceram de imediato que neste canto do mundo encontraria uma base segura para as suas operações político-militares. Portanto, era uma Grã-Bretanha muito terceira. A Grã-Bretanha não vinha salvar Portugal, mas antes salvar-se a si mesma. E, portanto, o apoio económico e militar que dava ao país invadido estava longe de ser um mero ato de generosidade. A velha Albert sabia muito bem que, depois de alcançadas as primeiras vitórias nos campos da Península, ganhas à custa do sangue português, não lhe faltariam simpatias, e dessas simpatias surgiriam as alianças políticas quando a hora da adversidade soasse para Napoleão. Deste modo, os narradores não perderam a oportunidade para, ao mesmo tempo, criticar a prepotência dos seculares aliados, elogiar o brilhantismo dos chefes militares portugueses e, sobretudo, enfatizar a coragem de uma população revoltada e inconformada, por exemplo, com os termos da Convenção de Sintra, episódio reconstituído em quase todos os romances portugueses, mas, sempre não por acaso, omitido na grande parte das narrativas da Aliança. Relativamente aos franceses, deve recordar-se, antes de mais, que muitas das fontes de cariz historiográfico utilizadas pelos autores lusos dos séculos XIX e XX eram francesas. Até porque era a segunda língua em Portugal. Portanto, os escritores dominavam muito bem o francês, mas não dominavam o inglês. Não é? Para além disso, sobretudo durante a segunda metade de 800, os portugueses olhavam para a França como um modelo a seguir. Um modelo literário, filosófico, social e até político. De facto, a influência francesa em Portugal verificava-se não só no seio das diferentes elites intelectuais, mas também na mentalidade do público leitor português, o público visado nestas narrativas. Essa visão modular da cultura francesa, a par de uma imagem da França entendida como uma civilização superior, justificaria que os autores da segunda metade do século XIX apresentassem um retrato aparentemente paradoxal, e já explico porque é aparentemente, da França e dos franceses ao tempo das guerras napoleónicas. Se, por um lado, se torna patente uma crítica naturalmente muito negativa à presença dos franceses em Portugal, porque eram os nossos invasores, por outro surge uma certa admiração, nem sempre explícita, por esses senhores franceses e pela França que eles representavam. Na verdade, entre 1807 e 1812, ou seja, ao tempo em que a ação dos romances escolhidos se desenrola, os franceses eram indiscutivelmente os inimigos de Portugal, os invasores do país. Porém, na segunda metade de 800 e primeiras décadas do século XX, isto é, no momento da escrita da grande maioria dos romances históricos portugueses, a França e a cultura francesa eram considerados o modelo da ação. Não se trata, portanto, de um paradoxo, mas antes de uma consequência inevitável de qualquer representação
duração de um tempo pretérito, dado que nela interferem sempre condicionantes e projeções do tempo presente. Em última análise, tal como o narrador dos Guerrilheiros da Morte refletia a propósito da partida da figura real para o Brasil, sob a proteção da esquadra britânica, as salvas detonadas pela artilharia celebravam, sem o saberem, não a salvação da monarquia portuguesa, mas antes as anunciadas exéquias da monarquia absoluta e as origens da Revolução Liberal. Assim, os exércitos napoleónicos invadindo o país libertavam do velho regime e ofereciam a oportunidade de iniciar uma nova era. E passemos agora para os romances ingleses. E de que modo é que os romances ingleses revelam também a mentalidade da segunda metade do século XVIII, em Inglaterra, isto é, a mentalidade vitoriana. As narrativas britânicas, por seu turno, abordando embora os mesmos episódios, basearam-se em grande medida nos relatos de cariz memorialístico dos militares da Alemanha, sobretudo aquelas que foram publicadas durante o século XIX e os primórdios do século XX. Centraram-se, deste modo, na valorização do papel desempenhado pelo exército britânico, como não podia deixar de ser, no elogio da ação dos seus homens, no sucesso que alcançaram na organização das tropas portuguesas, através de Beresford, no enaltecimento da estratégia dos chefes militares e no relato dos acontecimentos vividos pelos protagonistas. Simultaneamente, desvalorizaram os franceses e os seus carros de guerra, os quais várias vezes se tinham deixado apanhar de surpresa pelas brilhantes estratégias congeminadas pelos britânicos e pelo seu chefe genial, Wellington. Assim, episódios que não projetavam uma imagem heroica do povo britânico, como a já referida a assinatura da Convenção de Sintra, foram frequentemente omitidos pelas narrativas da Alemanha, a maior parte cujas ações, aliás, não se situam neste período, como já referi, mas sim durante as invasões do Sul e Masséna, durante as quais os britânicos desempenharam um papel muito mais preponderante. A escassez de romances ingleses, cujo enredo se desenrola ao tempo da retirada do exército jurão, justifica-se assim pelo desejo de apagar determinados acontecimentos da memória coletiva. Curiosamente, este processo de obnubilação de recordações algo deslorantes decorre não de uma crise vivida no presente, como aconteceu em Portugal, isto é, no momento da escrita, mas antes da vivência do período áureo por excelência da história da Grã-Bretanha. E qual é esse período? A era vitoriana, no momento da escrita. O silenciamento da memória significa, no caso do preço, uma dificuldade enorme em transmitir acontecimentos que, de algum modo, envergonhassem o povo britânico. Em grande medida, estas narrativas aproximam-se bastante das memórias dos militares dessa origem que participaram efetivamente na guerra. Até porque, contrariamente ao que se verifica nos romances portugueses, os protagonistas são, em quase todos os casos estudados, militares de carreira. Menos preocupados com a situação dramática que se viu em Portugal ao tempo das invasões francesas, os autores britânicos utilizaram um elemento assinalável no percurso do seu próprio país, as guerras napoleónicas, para construir narrativas de aventuras empolgantes que, independentemente do grau de fidelidade aos acontecimentos históricos, correspondiam ao gosto e, sobretudo, à memória coletiva de um público leitor, vitoriano, particularmente interessado numa visão da história que fizesse sobressair os feitos heróicos dos seus conterrâneos. Enquanto nos relatos de testemunhas oculares os protagonistas coincidem com os autores dos textos, nos romances os heróis são fictícios, surgindo os vultos da história igualmente transformados em personagens ficcionais. No entanto, a escolha destas personagens, que tiveram também existência histórica, nunca se revela aleatória. Tem sempre uma razão de ser. G.A. Henty, em Gun Buglers e Under Wellington's Command, e Raphael Sabatini, em The Snare, por exemplo, veicularam imagens extremamente negativas e estereotipadas dos membros do Conselho da Regência, os quais caracterizavam como traidores, intriguistas e simpatizantes da causa dos franceses. De facto, de acordo com as reconstruções britânicas, Sir Arthur Wellesley teria tido muitas dificuldades em conseguir o apoio dos membros do Conselho da Regência, não só para levar a cabo as suas operações, mas até para o abastecimento das tropas rusas. Os governantes portugueses
foram assim responsabilizados pelo facto de as ordens de Wellington, relativamente, por exemplo, à prática da terra queimada, não terem sido devidamente cumpridas. A alegada arrogância e insolência dos governantes levaram Wellington a ameaçá-los de que abandonaria o país deixando-o à sua sorte. Estas contendas tiveram, sobretudo em vista, conferir ainda maior relevo à ação dos aliados de Portugal, pois, não obstante as conspirações e os entraves colocados pelos governantes portugueses, nomeadamente o Marquês das Minas e o Principal Sousa, que aparecem como personagens dos romances ingleses, os britânicos teriam sido sempre bem-sucedidos nas empresas levadas a cabo em território russo. Pode também afirmar-se que as razões que levaram tanto os militares como os romancistas britânicos a publicar os seus textos foram exatamente as mesmas. O enaltecimento de um período heróico para a história do Reino Unido, a afirmação da superioridade militar deste país também em terra, que ainda não tinha sido provado, só tinha sido provado no mar, o elogio dos seus chefes, sobretudo Sir Arthur Wellesley, mais tarde Lord Wellington. Esta foi, efetivamente, a memória que todos os britânicos quisessem que ficasse para os europeus. Em consequência, as representações dos povos considerados outros surgem como consequência inevitável do sentimento de superioridade partilhado tanto pelos militares que viveram a experiência da guerra, como pelos autores das narrativas ficcionais. Se, por um lado, os narradores consideravam, por exemplo, que só um povo mais atrasado do que o britânico seria capaz de destruir os seus próprios bens, remetendo para a tática da terra queimada, por outro, e paradoxalmente, aqueles que não cumpriam as ordens eram acusados de ignorância e pacovice. Quer dizer, estávamos sempre mal, não é? Aos olhos dos ingleses. Portanto, qualquer opção era válida para subestimar a gente latina e valorizar a ação de um povo que considerava a si próprio incontestavelmente superior. Recorde-se, a propósito, que as narrativas de aventuras da autoria de Sir Arthur Conan Doyle, que também escreveu, não só escreveu histórias de detetives, mas escreveu também romances sobre a guerra peninsular, celebram, acima de tudo, a identidade nacional, a Englishness, à custa da ingenuidade e da ignorância de um brigadeiro francês, totalmente incapaz de compreender o caráter do povo britânico, em geral, e dos ingleses, em particular. Assim, as decisões e atitudes de Wellington, por exemplo, surpreendido pela sua inesperada e admirável excentricidade, protagonizavam as características correntemente atribuídas aos seus conterrâneos, quase sempre em confronto com os franceses. Os divertidos comentários do protagonista gaulês Étienne Gérard, que fizeram de certo rir às gargalhadas os leitores vitorianos, referidas nas narrativas de Conan Doyle, constituem, neste contexto, um exemplo paradigmático. E cito de uma das narrativas de Doyle. It is incredible the insolence of this English. What do you suppose Lord Wellington had done when he found that Messena had blockaded him and that he could not move his army? A referir-se às linhas torres, não é verdade? I might give you many guesses. You might say that he had raged, that he had despaired, that he had brought his troops together and spoken to them about glory and the fatherland before leading them to one last battle. No. Milord did none of these things. But he sent a fleet ship to England to bring him a number of fox dogs. And he, with his officers, settled him down to chase the fox. It is true what I tell you. Behind the lines of Torres Vedras, these mad Englishmen made fox chase 3 days in a week. Fim de citação. Embora a representação de franceses, portugueses e britânicos dependesse sempre, nas narrativas alemãs, do padrão britânico, devem registrar-se algumas diferenças de perspectiva, resultantes sobretudo das experiências individuais dos autores, mais uma vez dos diferentes públicos a que se dirigiam e, claro está, do momento da escrita. No caso dos escritores vitorianos, como G.A. Henty, A.F. Knopfler Ferryman ou Conan Doyle, o presumível universo de receptores marcou a forma como os autores utilizaram o tema da guerra peninsular em geral e, em particular, os episódios desenrolados em consequência das invasões francesas em território português. Neste contexto, deve referir-se que G.A. Henty, por exemplo, viveu e publicou as suas obras
no período de apogeu da história da Grã-Bretanha, refletido algum modo nos seus romances. O período económico, político e imperial elevaram o país à primeira potência mundial e os leais súditos de sua majestade, a Rainha Vitória, sobretudo os mais jovens, tinham uma óbvia preferência por ler sobre os feitos heróicos dos seus conterrâneos e não sobre os seus erros ou fracassos. O próprio modelo educacional britânico, tanto nas escolas como no seio das famílias, promovia a formação de homens exemplares, gentlemen, futuros heróis. Os jovens protagonistas vitorianos, como Terence O'Connor, Edward Moore de Grunha e Anna Wellington's Command, ou os irmãos Jack e Martin Cleverville, Lads of the Light Division, tinham frequentado, em algum momento, as mais prestigiadas escolas privadas inglesas. Não tinha Wellington ao visitar a famosa public school onde estudara, Eton. Dito que a Batalha de Waterloo fora ganhada, levou do jovem Jack Cleverville, por ocasião do jantar de despedida oferecido aos familiares das vésperas da partida do futuro herói para a Península, recordava os brilhantes feitos militares dos antepassados e ensinava-lhes a odiar os inimigos da Grã-Bretanha da mesma forma que se abomina o pecado, utilizando no seu discurso uma frase emblemática: Fear God and honor the King. As narrativas britânicas publicadas durante a era vitoriana, valorizando a ação e o caráter dos militares da Alemanha, a par da especificidade do povo, a própria excentricidade do povo inglês, correspondiam à forma como os leitores coetos se viam a si próprios, como seres naturalmente superiores, únicos na sua sublime excentricidade e, portanto, legítimos donos e senhores do mundo. A reconstituição dos tempos áureos da intervenção britânica na Península e a derrota da França napoleónica evocavam, deste modo, um momento que marcava o arranque definitivo para a hegemonia da Grã-Bretanha à escala internacional. R.F. Danielfield, por seu turno, só para apresentar aqui uma variante final, quis apresentar uma visão menos modular do seu país, que porventura correspondesse mais às ideias do público britânico dos anos 60 do século XX e respectiva realidade histórico-social. Acusado pela crítica de ter veiculado nas suas obras imagens demasiado convencionais relativamente ao papel das mulheres na sociedade, estamos nos anos 60, Danielfield escolheu para a heroína de Too Few for Drums, o seu romance, uma vivandeira de origem galesa, autossuficiente, pragmática, astuta e sábia, que não só conduziu, aconselhou e protegeu o protagonista, o jovem oficial Keith Graham, mas também criticou abertamente a sociedade inglesa, sobretudo no respeitante à rígida estratificação social e hierárquica, aos preconceitos do berço e aos privilégios adquiridos, não por mérito próprio, mas por dinheiro. Para esta mulher, que tinha aprendido tudo o que sabia nas guerras napoleónicas, Bonaparte ainda simbolizava os ideais da Revolução Francesa, a qual mudara para sempre os preconceitos sociais, algo que, lamentavelmente, não previa que pudesse vir a acontecer na conservadora Grã-Bretanha. E cito as palavras da vivandeira em diálogo com o jovem Keith Graham, portanto, o protagonista. He, referindo-se a Bonaparte, offers roads, bridges, good harvests, a thriving trade, manufactories, and something more, I think, judging from what I have heard from French prisoners in Lisbon. He gives them something no other ruler ever gave them, a share in his glory. In our army, it is very different, Mr. Graham. The French are all one, you understand? The rich and the poor, the officers and the rankers. There is no flogging in the French army, and the provosts do not hang a man for looting. They made a revolution in France, and it will never be the same for them. Perhaps one day we shall make a revolution, but I think not. We think that we are never slaves, but it is not really so, because in England, property is everything, and a man is judged not on what he is, but on what he owns. Fim de citação. Ocultando a recente gravidez e recusando a proposta de casamento,
Gwyneth explica que não seria capaz de viver numa casa a tomar conta dos filhos e à espera que o marido regressasse ao lar. A vivandeira representa, de certa forma, a nova mulher do século XX, que faz as suas escolhas e opções de forma racional e independente. É uma mulher dos anos 60, emancipada, crítica em relação aos hábitos e costumes burgueses e aos preconceitos sociais, mas que o autor situa alguns no tempo da Guerra Peninsular. E vou terminar com algumas conclusões finais. As razões que levaram tanto os romancistas portugueses como os britânicos a publicar as suas narrativas foram bastante idênticas no enaltecimento de um período que permitisse valorizar o heroísmo dos dois povos, particularmente no tocante ao espírito de aventura, à temeridade e ao patriotismo. Das formas de articulação entre os episódios ficcionais e o seu enquadramento histórico dependeu, em grande medida, o êxito dessas narrativas junto dos diferentes públicos leitores. Em qualquer caso, tanto os portugueses como os britânicos quiseram reconstruir as suas memórias da forma que lhes pareceu mais em conformidade com as respectivas e necessariamente diferentes projeções auto-identitárias. Assim, independentemente das suas especificidades, tanto as narrativas portuguesas como as britânicas utilizaram determinados enquadramentos históricos que lhes permitiram alcançar os seus objetivos, mas que concorrem também para a reconstrução das memórias coletivas de ambas as nações. Mediante reconstituições de experiências, atitudes e ambientes vividos ao tempo das invasões francesas, o quadro ficcional referido revelou concepções diversas das identidades dos povos envolvidos e, sobretudo, complexidades inerentes aos diferentes momentos históricos da escrita. Muito obrigada.